Ramos nasceu em Santa Amaro, Bahia, no dia 3 de setembro de 1915. Filho de Juvenal Ramos e de Romana Guerreiro Ramos, em 1942 diplomou-se em Ciências pela Faculdade Nacional de Filosofia do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, bacharelando-se um ano depois de Faculdade de Direito na mesma cidade. O estudo da racionalidade tem se tornado um tema que tem despertado o interesse de diversos pesquisadores e que, seguindo os escritos de Alberto Guerreiro Ramos e Maurício Sena, vão dando corpo a uma discussão sobre as organizações substantivas. E as organizações públicas passam por um processo em que as mudanças, principalmente de contabilidade pública, que estão em convergência aos padrões internacionais, é estimulante estudar o fenômeno de organizações substantivas. Mais que para Ramos, nos dias atuais ainda prevalece a racionalidade instrumental, fruto de um modelo de sociedade centrada no mercado em que os seres ainda não são introduzidos pelos meios de comunicação e de publicidade, interferindo no poder de discernimento. A racionalidade funcional ou instrumental pode ser definida como uma ação baseada no cálculo, cuja qualidade e conteúdo inerentes às ações são orientados para o alcance de metas técnicas ou finalidades ligadas a interesses econômicos com fins almejados e pré-estabelecidos, e diz respeito a condutas, eventos e objetos para atingir determinado de metas técnicas ou finalidades ligadas a interesses econômicos com fins almejados e pré-estabelecidos, e diz respeito a condutas, eventos e objetos para atingir determinado objetivo. Frederick Taylor foi um engenheiro norte-americano que introduziu o conceito da chamada administração científica, revolucionando todo o sistema produtivo do século XX. Frederick Taylor e a administração científica. Nesses últimos 150 anos, uma das principais questões que se defrontam todas as nações industrializadas tem sido: como poderemos aumentar a produtividade e ao mesmo tempo aumentar a satisfação do trabalhador? Já que a falta de uma resposta talvez seja a causa do nosso grande número de problemas econômicos e sociais, muitas pessoas tentaram uma solução. Uma das tentativas mais significativas foi feita pelo engenheiro norte-americano Frederick Taylor, em 1911. Taylor publicou um livro, Princípios da Administração Científica, no qual propôs métodos de trabalho objetivando aumentar a produtividade. Ele também afirmava que a administração científica, como denominou seu método, resultaria menos esforço físico e, portanto, maior satisfação com o operário. Essa foi, sem dúvida, uma época memorável. A essência da administração científica era fazer com que dirigentes e trabalhadores agissem em conjunto para criar o máximo possível de produtos para benefício mútuo. Um livro recente de administração diz que a maior preocupação de Taylor era o aumento da eficiência da produção com o objetivo de reduzir os custos, aumentar os lucros e também possibilitar o aumento dos salários através da maior produtividade. Henry Fayol foi o fundador da teoria clássica da administração, que se caracterizava pela ênfase na estrutura organizacional e pela visão do homem econômico. Fayol sofreu diversas críticas como a manipulação dos trabalhadores através dos incentivos materiais e a excessiva unidade de comando e responsabilidade. Paralelamente aos estudos de Taylor, Fayol defendia princípios semelhantes na Europa, baseado em sua experiência na alta administração. Fayol relacionou 14 princípios básicos que podem ser estudados de forma complementar aos de Taylor: divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, unidade de comando, unidade de direção, disciplina, prevalência aos interesses gerais, iniciativa, remuneração, centralização, hierarquia, ordem, equidade, estabilidade dos funcionários e espírito de equipe. Em 30 de julho de 1863, na cidade de Springfield, nasce Henry Ford, autor do livro A Filosofia de Indústria e Minha Vida, Minha Obra. A sua maior inovação foi o método de forma de produção em série, conhecido como esteira industrial. A esteira industrial, conforme podemos visualizar no filme Tempos Modernos, tinha como ideia funcionários parados, operando a máquina enquanto os produtos vão passando pela esteira, o que ainda persiste nos dias atuais. Esse modo de produção tem o nome de Fordismo. Com salários em média de $5 por dia, os operários conseguiram uma jornada de trabalho de 8 horas. Em resumo, as características do Fordismo são: o trabalho fragmentado em várias partes,
em que cada trabalhador executa apenas uma etapa, o trabalho era exaustivo e o trabalhador era taxado como máquina e não pago para pensar. Principal representante da sociologia alemã, jurista, economista e historiador, seus principais estudos estão na área da sociologia da religião, sociologia política, economia e administração pública. Um de seus principais feitos na área da administração pública foi a invenção da teoria da burocracia. O homem não teria alcançado o possível se repetidas vezes não tivesse buscado o impossível. Uma frase profunda para um grande administrador da nossa história, que muitas vezes é ignorado por uma palavra que gera pânico e revolta em algumas pessoas que não compreendem sua amplitude: a burocracia. Imagine um cenário por volta de 1940, empresas sendo fundadas, outras organizações evoluindo, evolução do maquinário e as teorias da administração surgindo. Com base nos estudos de Weber e suas referências ao Estado e à Igreja, administradores da época percebem que as empresas, apesar de evoluírem, permaneciam sendo mal administradas, de forma pessoal, baseadas em suas opiniões pessoais do empresário ou até mesmo com seu humor. Não havia regras específicas e definição dos objetivos para com os colaboradores. Existia apenas a lei de fazer seu serviço, ganhar seu dinheiro e continuar trabalhando. As empresas precisavam ser geridas de forma impessoal e racional. Com isso, origina-se a teoria da burocracia. Segundo Weber, a burocracia é o único modo de organizar eficientemente um grande número de pessoas e, assim, expande-se inevitavelmente com o crescimento econômico e político. A teoria da burocracia vem da premissa de que a burocracia é a organização eficiente por excelência. Para conseguir eficiência, a burocracia explica nos mínimos detalhes como as coisas deverão ser feitas. Não se sabe ao certo como a palavra burocracia foi tão deturpada pela sociedade. Atualmente, burocracia representa uma empresa lenta, com muitos processos, ineficiente e uma grande rotina, quando na verdade deveria ser totalmente o contrário. O Estado é um dos grandes utilizadores da teoria da burocracia. A burocracia almeja a previsibilidade do comportamento de todos os seus membros. Para Weber, todos os colaboradores devem se comportar de acordo com as normas da organização, visando a máxima eficiência possível. A burocracia tenta prever antecipadamente as ocorrências e criar rotinas sobre as execuções. Somente assim a eficiência pode ser alcançada, com agilidade. Atualmente, no século XXI, pode-se dizer que a teoria da burocracia tem uma grande importância para o mundo da administração e seus gestores. Corrige erros e falhas da teoria clássica e até mesmo comportamental, mas sempre vai esbarrar na área das competências, aprendizado e na gestão de toda e qualquer relação informal que temos no âmbito organizacional. Muita careta pra engolir a transação, e a gente tá engolindo cada sapo no caminho, e a gente vai se amando, que também sem um carinho ninguém segura esse rojão.